Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Luana Jéssica. Hoje é dia 1º de novembro de 2019 e hoje nós vamos falar sobre outras dimensões da realidade. Nós sabemos que a nossa matéria do nosso mundo físico, ela é constituída por átomos, né? E se vocês já perceberam que dentro desses átomos, que nesses átomos existe um espaço vazio muito grande? Olha só, o núcleo do átomo e os elétrons orbitando, né, ao redor do núcleo. Você sabia que a distância do núcleo do átomo ao primeiro elétron que fica orbitando, ela pode ser do átomo de hidrogênio, tá? Ela pode ser comparada à mesma distância do Sol, né, do sistema solar, ao planeta Plutão, ou seja, é uma distância enorme e sobra entre o núcleo e os elétrons, né, um espaço vazio enorme. Então, a nossa matéria, né, ela tem ela é formada por um grande espaço vazio. E o que será que tem neste espaço vazio? Que a ciência ainda não explicou. A espiritualidade explica. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é conhecida como a flor da vida e ela é uma geometria sagrada. Essa geometria sagrada permeia tudo no universo e permeia tudo, né? Permeia esse espaço vazio e ela é conhecida há muito tempo pela humanidade e está presente em muitas estruturas antigas. Exemplos dessas estruturas. Temos aqui, né, a imagem da flor da vida na cidade proibida, em Pequim, na China, e no templo de Osíris, em Abidail, no Egito. Existe toda uma geometria envolvida na flor da vida, né? Se conseguimos observar essa estrutura de maneira tridimensional, podemos extrair dela várias formas geométricas. Olha, com destaque aqui, ó, para o cubo de Metatron, o dodecaedro, uma figura geométrica de 12 lados, o tetraedro também, tá? Que envolve o nosso campo energético. Olha só que interessante, nós podemos observar as formas geométricas da flor da vida em muitos padrões que estão no nosso mundo físico. Olha, por exemplo, o girassol, né? A semente de um girassol segue bem o padrão geométrico da flor da vida. Essas plantas aqui, e elas podem ser observadas tanto no infinitamente pequeno, né? Coisas que temos que observar com o microscópio, que não podemos ver a olho nu também, e com coisas que precisamos olhar com o telescópio, né? Que estão no infinitamente grande. Por exemplo, aqui, ó, na formação de galáxias e na formação de células. Temos aqui, ó, uma forma geométrica extraída da flor da vida, um círculo, né? E aqui, ó, a formação de uma galáxia seguindo o mesmo padrão geométrico e aqui, ó, um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. Quando começa a divisão, olha lá, ó, o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide começa a se dividir para formar as células de um embrião, ele também acompanha o padrão geométrico, né? Contido nessa estrutura da geometria sagrada, tá vendo? E na formação de galáxias a mesma coisa, olha, aqui ó, até a formação de células do embrião, formação de galáxias, tá? Podemos observar a estrutura geométrica da flor da vida. Tem também, né, na flor da vida, a Merkabah. O que é a Merkabah? A Merkabah, ela é uma estrutura geométrica que tem o formato de um tetraedro. O que seria um tetraedro? São duas pirâmides, né? Uma de cabeça para cima e uma de cabeça para baixo, sobrepostas, uma sobre a outra, formando uma estrutura assim, ó. Olha,
Essa Merkabah, ela está ao redor do nosso corpo energético, né? Ao redor do nosso corpo espiritual, essa estrutura energética. E é ela que nos permite acessar outras dimensões da realidade, sabe? É através dela que existe o portal para acessar outras dimensões da realidade. E como acessar outras dimensões da realidade? Só um detalhe, lembrando que outras dimensões da realidade, elas estão todas sobrepostas em um mesmo lugar. Por exemplo, um rádio, né? Quando você quer trocar de estação do rádio, você não precisa tirar o rádio do lugar para ele pegar a outra estação. Você simplesmente vai lá, roda o botãozinho, né? Sintoniza na estação que você quer. Tá 89.3, você quer 94.5. Você rodou o botãozinho, o rádio ele vai sintonizar e vai receber o que tá com aquela frequência. Então isso significa, o fato de você não precisar tirar o rádio do lugar para tá sintonizando as diferentes frequências, significa que todas as frequências estão sobrepostas, né? Em uma mesma realidade, tá? Uma em cima da outra. Só que nós, seres humanos, nós temos essa limitação do nosso corpo físico que carregamos, e nós temos a limitação dos nossos 5 sentidos: tato, audição, olfato, paladar, visão, e nós conseguimos perceber o que está dentro dessa limitação do nosso corpo físico. Nós não conseguimos perceber outras coisas. Por exemplo, um cachorro, ele escuta mais que a gente. Você já viu como que ele fica incomodado quando solta foguete? Por quê? Porque o ouvido dele capta uma frequência do som que o nosso ouvido humano não capta. Então, não capta. Nós somos como minhocas vivendo em túneis. E a nossa... porque as minhocas que elas estão dentro dos túneis, elas só conseguem perceber a realidade dentro da limitação do corpo físico delas, entendeu? Se você falar para elas que tem um mundo lá fora e tal, ela não vai entender. Da mesma forma, somos nós, limitados pelo nosso corpo físico, com a nossa percepção de realidade limitada, esse corpo humano. Daí, quando acontece, né, o momento da morte, que é o momento do desencarne, que a alma ela deixa o corpo, a alma ela é direcionada para uma direção da realidade coerente com o seu nível de vibração energética, com o seu nível vibratório. E ela vai, né, ela sintoniza uma dimensão da realidade de acordo com a vibração dela, de maneira automática. Muitas vão para outra dimensão, muitas ficam aqui nessa mesma dimensão, sintonizadas aqui, tudo de acordo com a vibração. Uma maneira, então, de sintonizar uma outra dimensão da realidade é através da morte. O filme O Nosso Lar, ele retrata isso muito bem, né? Lá no filme do Nosso Lar, o André Luiz, ele morre e ele vai para o umbral, né? Ele desencarna, vai para o umbral, e ele passa um tempo no umbral, depois ele é socorrido e ele é levado a uma cidade de luz. Lá tem uma organização social complexa, até com tecnologias até mais evoluídas que temos aqui no planeta Terra. Essa é uma dimensão, né, que ele acessou. Quando ele chega lá, eu coloquei até umas imagens do filme aqui, ele fala assim: nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico, tá? Existem mesmo cidades do outro lado. Hoje em dia, já existe uma tecnologia que nos permite aqui, né, do nosso plano físico, conversar com pessoas que estão do outro lado, nessas cidades, né? Essa tecnologia, ela se chama transcomunicação instrumental. É possível, através de computador, ver imagens, conversar. Do mesmo jeito que a gente conversa aqui por Skype, é possível usar essa tecnologia e conversar com pessoas que estão do outro lado. Quem já passou por essa experiência, que conversou com seus entes queridos que estavam do outro lado, não teve dúvida de que eram esses entes queridos, pelas coisas que conversavam, né? Tem coisas peculiares de cada pessoa. Então, aqui eu coloquei até uma imagem da transcomunicação. Por essa tecnologia ainda estar em desenvolvimento, as imagens ainda são meio embaçadas, sabe? Ela ainda está sendo desenvolvida, mas sim, já é possível conversar com quem está do outro lado por essa tecnologia. É uma maneira de acessar uma outra dimensão da realidade também. Também existe uma outra maneira de acessar, né, as outras dimensões da realidade através de um chá, né, uma substância alucinógena feita de um cipó e um arbusto. Essa substância ela é chamada ayahuasca e ela é ingerida nas famosas cerimônias de Santo Daime, né? Quem usa esse chá, ele consegue, né, a nível de consciência,
fazer viagens para outras dimensões da realidade, perceber outras dimensões. Existe uma maneira radical de acessar as outras dimensões da realidade. Essa maneira, ela costuma ser muito utilizada pelos monges tibetanos, né? Esses monges, né, quando eles se sentiam preparados, quando eles aceitavam, eles eram direcionados a um eremitério. O eremitério era encarado como um portal para outra dimensão da realidade. Os monges do monastério acompanhavam, né, o monge que já estava preparado até uma caverna que não tinha nada dentro da caverna. E deixavam ele lá sozinho dentro daquela caverna, não entrava luz e eles ainda colocavam uma pedra enorme, pesada, né? Precisava de vários homens para carregar aquela pedra. Aquele monge que ele ia ficar lá dentro, ele não conseguia tirar aquela pedra e ele ficava lá sozinho naquela condição, né? Por um período de 3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. E qual que era o objetivo disso? Olhar para dentro, através da meditação. Ele começava a olhar para dentro, porque ele não tinha nada para fazer dentro daquela caverna. Começava a meditar, olhar para dentro e conseguia acessar a sua essência divina, né? Com isso, o seu espírito começava a deixar o corpo físico e ele começava a acessar outras dimensões da realidade. Esse era o objetivo, né, de um eremita ficar fechado em uma caverna. Aproveitando que eu estou falando de eremita, eu queria retratar para vocês uma experiência que eu tive quando eu tinha 5 anos de idade. Eu estava no quintal da minha casa e eu observei em cima de uma árvore um homem de pé, muito parecido com essa terceira figura aqui, ó, de eremita. Ele tinha uma mão, uma luminária, na outra mão um cajado. Ele estava de pé, brilhante como uma lâmpada, em cima de uma árvore muito alta. E eu fiquei observando aquilo sem entender, né? Até hoje eu não tive uma resposta lógica do que era e do que deixava de ser aquela figura que eu vi. Mas ela era uma figura espiritual. E quando eu fui ver esses temas, né, de monges tibetanos, eremitas, eu me perguntei, será que não era o eremita? Porque a semelhança era incrível. A única diferença dessa foto é que o eremita que eu vi, ele não tinha esse capuz na cabeça. Ele era sem capuz, ele tinha uma auréola, sabe, sobre a sua cabeça. Então poderia ser que fosse um eremita, não tenho certeza. Lembrando, né, que esses portais interdimensionais, eles são uma via de mão dupla. É daqui para lá e de lá para cá. Então, nós também podemos observar manifestações do plano espiritual no nosso plano físico. Um exemplo são os zangbetos, né, que são esculturas de palhas, né, que são feitas na África. E essas esculturas de palhas, elas se movimentam ao som de tambores. São manifestações espirituais, né, do plano espiritual no plano físico. Aqui, ó, alguns exemplos de dimensões da realidade que temos na orbe do sistema do planeta Terra. Aqui, ó, o planeta Terra, né, que tá dentro de uma região umbralina, né? Aí aqui, ó, umbral, penumbral, a dimensão da luz, a dimensão dos mestres ascensionados e o comando Terra planetário, né? E aqui eu fecho com uma frase do Mestre Jesus Cristo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João, capítulo 14, versículo 2. Então, o próprio Jesus Cristo falava disso, né? Que tem muitas moradas na casa de meu Pai. Eu agradeço a todos por estarem participando do meu canal, por terem assistido esse vídeo. Peço que curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, isso me ajuda bastante. Muita paz, muito amor, muita luz, gratidão, namastê, até!